Olá pessoal, o curso EAD que eu escolhi é para iniciantes, Arduino. O usuário para poder utilizar deverá realizar um cadastro, informando o nome, o CPF e uma senha. Clicar em registrar. Feito isso, na parte superior o CPF deverá informar o CPF e digitar a senha cadastrada. Nessa tela inicial, o aluno terá informação com relação a componentes eletrônicos que pode ser utilizado em placa de Arduino, informações com relação à placa que está sendo utilizada no projeto e modelos de placas de Arduino. Existem vários modelos. Em componentes eletrônicos, o Arduino terá informações com relação a resistor, tipo de diodos, tipo de capacitores, transistor, motor de passo, motor, protoboard, jumper, tipo de sensores, internet das coisas, informações com relação a display, diodo infravermelho e potenciômetro. Clicando em resistor, o aluno terá informações com relação ao que é um resistor e como identificar o valor do resistor, através das suas cores. Vermelho, por exemplo, cada resistor tem uma tolerância. Vermelho, por exemplo, tem uma tolerância para mais e para menos de 2%. Já o resistor que se inicia com a cor violeta tem tolerância para mais e para menos de 0,1. Embaixo vem informações com relação ao potenciômetro. Então, o tipo de resistor e a resistência pode ser realizada manualmente. Essa tabela aqui, por sua vez, traz informações com relação a valores de diodo. E diodo, existe diodo tipo vermelho, amarelo, laranja, verde, azul e branco. E cada um tem tensões mínimas e máximas. E para ser utilizado em projeto Arduino, deverá utilizar o resistor. E como é que esses resistores identificar o valor do resistor? Através de um cálculo simples. Basta pegar aqui como exemplo aqui demonstrado o valor da tensão fornecida, que no caso aqui é uma bateria de 9 volts, reduzir o valor do resistor e dividir por sua vez por 0,2. Aí no caso aqui teremos o resistor de 325 ohms. Aqui um exemplo de ligação de resistor está sendo alimentado com a bateria. E no caso aqui, esse resistor aqui tem polaridade definida. Ou seja, tem um positivo e negativo. Ou seja, está falando do anodo e o catódo. Aqui o resistor tem sua alimentação está interligada através de série e está sendo utilizado apenas um resistor. O ideal é que cada resistor dele seja utilizado em paralelo e tem um resistor específico, conforme demonstrado neste exemplo aqui. Continuando, esse exemplo aqui faz referência a um projeto que está sendo utilizado com resistor e utilizando um transistor como resistor. Como assim? O circuito aqui está sendo fornecido através de uma bateria de 9 volts para alimentar esse servo-motor. Esse transistor aqui recebe a tensão em sua base no coletor e a tensão no cabo sai para o emissor, no caso aqui de 1,5. Voltando à página inicial, em tipos de componentes, o aluno clicando em tipos de diodo terá informação com relação aos tipos de diodos, informação básica, o que é um diodo e os tipos. No caso aqui, a simbologia de um diodo retificador, já essa do diodo LED. O do LED simbologia, no caso, esta aqui. Esse aqui é o diodo Z. E no caso aqui, a característica principal dele é que a tensão só vai fluir de um lado, ou seja, desse lado para esse. O contrário, não. Mesma coisa o diodo retificador. Já aqui é um exemplo de miniaturas, ou seja, SMD. Esses componentes aqui são componentes SMD, sendo que são LED e SMD. Esse aqui é o diodo LED e alto brilho, é um diodo laser. E, como dito anteriormente, o
diodo ele tem polaridade específica. Ele tem um lado positivo e negativo. O lado positivo é o número, o lado negativo é o católico. Essa aqui é a tabela, que já foi explicada. E cada diodo LED, conforme sua cor, tem tensão mínima e máxima. Vamos voltar, clicando aqui nesse tipo de capacitores, o aluno terá a informação do que é capacitor, que é um componente eletrônico que armazena energia, com o objetivo de fornecer energia para outro componente. Como escolher os capacitores? No caso aqui, para o aluno identificar o tipo de capacitor, no caso aqui, esse tipo de capacitor é um capacitor eletrolítico que tem polaridade definida, ou seja, essa parte aqui de vista é o lado negativo. E vai botar a tensão desse capacitor é de 16 volts, ou 3.000 microfarads. Estou mostrando aqui a capacidade dele. Esse vídeo é um negativo e esse lado aqui é positivo. Já o capacitor disto é um capacitor que é utilizado no filtro, ou seja, para evitar ruídos no circuito. E o aluno aqui terá acesso a vários tipos de capacitor disto e como identificar sua capacitância e a tolerância. Exemplo, um capacitor de 220 microfarads, com tolerância de 2%. Já um de 10 microfarads tem tolerância de 20%. Ou seja, isso é importante caso a pessoa tenha, vai poder verificar a tensão desse capacitor, né? Você tem o comportamento teste, esses valores podem ser para mais ou para menos. Vamos voltar e continuando na página do componente em transistores. O aluno terá informações aqui dos transistores. Transistor que testou SMD e terá informação que existe basicamente dois tipos, NPN e PNP. A característica principal desse livro que diferencia de um para outro é que no NPN a tensão sai no emissor, já no PNP entra no emissor. E o aluno terá acesso a informações das características dos transistores, conforme o tipo e seu funcionamento. Então, voltar, o aluno terá acesso a motor de passo e protoboard. O que é protoboard? É um circuito, é um componente eletrônico que possibilita a comunicação dos componentes e envio de tensão através de jumps. No caso, eu estou explicando aqui, ele terá informação do que é uma protoboard e suas características. Já clicando aqui em Jumper, mencionado, ele tem a função de passar tensão ou dados. Já isso aqui são tipos de sensores. Clicando aqui, essa parte está sendo desenvolvida. Já clicando aqui nessa ícone aqui de internet das coisas, o aluno terá informações com relação às componentes que podem ser utilizados, certo? Em Arduino e em grandes projetos mais complexos. Ou seja, esse item aqui, por exemplo, é utilizado em detecção de gás. Já esse aqui é utilizado em projetos de verificação de umidade dos solos. Já esse aqui é utilizado em verificação de volume, utilizado em projetos novos. Já esse aqui é um ultrassom, é um componente eletrônico que é utilizado em projetos para, no caso, verificação de distância. Já esse LDR é um tipo de componente eletrônico, um tipo resistor, ele é utilizado para em projetos que precisem de um componente para controle de relação à luminosidade. Esse aqui com relação à vibração, existe um curso básico, não tem um componente mais complicado. Já isso aqui terá, clicando aqui em display, terá informação com relação que é um display e como ele é utilizado no projeto. Aqui tem a relação
de tipo material no projeto específico, a montagem e a conexão. Aqui é uma placa de Arduino e é utilizada com uma protoboard, com resistores e vários jumpers, o discreto a sua vez. E a conexão, e logo abaixo tem o caso da programação e o código que foi utilizado no projeto aqui sendo executado. O aluno, por sua vez, explicando o curso, ele terá informações com relação à origem da placa do Arduino, certo? Que é uma placa de código aberto, né? No caso aqui está se referindo ao programa, e que deu grande popularidade. A origem do nome, certo? Que foi de origem italiana, que fica através de estudantes, professores que queriam criar um projeto com fins de lecionar. Prototipagem eletrônica. Tem ali com relação ao nome, desenvolvimento, lançamento, crescimento, informação, instalação ou crescimento. E aplicações, o Arduino pode ser utilizado em educação, promoção de outra robótica e também a assim por dentro. Aqui tem informação com relação à classificação utilizada no projeto, as características com relação a essa placa, com relação à tensão, quantidade de portas. No caso, essa placa tem 14 portas digitais e 6 analógicas, informação com relação à instalação do programa e o que deve ser feito inicialmente. Após a instalação do programa, a primeira coisa que o aluno deve fazer é selecionar o tipo de placa está sendo usado e verificação se está realizando uma comunicação com a porta aqui. Então, essa opção foi ferramenta e porta. Aqui o programa que é utilizado o Arduino. Aqui é um exemplo de projeto utilizado que foi criado para controle de um LED. Isso que vai ser demonstrado aqui, a placa que foi utilizada para poder controlar 3 LEDs. Vou pausar o vídeo para mostrar o exemplo de controle. Após acionar o programa, o código aqui é isso, e aqui está o projeto montado. Quando eu executar, com essa porta 13, o LED da placa vai ficar piscando, como está aqui. Eu vou executar, deve carregar. Continuando. Com alteração da porta com 13 para 11, agora quem está piscando é o LED, que está na protoboard. Já na placa permanece apenas 2 LEDs ligados, indicando que a mesma está sendo utilizada. Mudando novamente para a porta 3, 13, programa, e executando, vai se apagar o LED. Tá? Protoboard, e vai ficar piscando agora a placa do Arduino. E agora eu vou encerrar o curso porque já